médico mandou, seu irmão, uma irmã. Ela fez aqui duas perguntas e muito interessantes, que estarei tomando aqui leitura. A primeira pergunta diz o seguinte: como é que um médico missionário consegue fazer diagnóstico de uma doença, uma vez que não tem materiais usados na medicina convencional? Essa é a primeira pergunta feita por ele. Essa é a primeira. Aquela foi a primeira, essa será a segunda. E diz o seguinte: quais são os 8 remédios comprovados para a medicina de Deus? Quais são os 8 remédios comprovados para a medicina de Deus? Irmãos, antes mesmo de respondermos essas perguntas, gostaria que nós nos prostrássemos de joelho, a fim de nós orarmos para que o Santo Espírito reveste o corpo dessa mesma pessoa que fez essas perguntas, a fim que quando os irmãos responderem, não possam responder pelo vosso entendimento, mas sim do Espírito Santo. Então, irmão, vamos orar a favor das perguntas feitas aqui. Oremos ao Senhor. Bendito Deus Pai, Criador, Senhor da eternidade. Graças a Ti nós te rendemos, Pai amado, por essa oportunidade que nos deste aqui neste momento. Pai amado, queremos lhe pedir que venha se fazer presente neste momento, é de agradecer e louvar, porque afinal de contas ao nosso redor tem irmãos que estão interessados em ouvir a Tua palavra. Então neste momento, Pai amado, recebemos aqui papel com algumas perguntas. Queremos pedir, Pai amado, que ao responderem essas perguntas, que os irmãos não respondem usando os seus conhecimentos macios divinos, a fim de fazer com que essa pessoa possa ter o entendimento acerca das mesmas perguntas que ele fez. E que não só, Senhor, Tu também possa abençoar essa mesma pessoa, de tal maneira a fazer com que ele também se achegue aos Teus pés. E o Senhor esteja com a família dele, e que tudo quanto ele faça seja para a glória e honra do Teu santo nome. Essas são as bênçãos e as súplicas que nós pedimos. Em nome de Jesus, oramos assim com fé no nosso eterno Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Ok, Deus seja louvado pela pessoa que fez a questão. E que o Santo Espírito ilumina a tua mente, também a nossa, para responder com sabedoria. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras, neste caso, respondendo à primeira questão, Jesus, diante de um endemoniado, que constantemente caia no fogo e na água. Jesus, quando chega para aquele jovem, e o pai do jovem disse ao Senhor: por favor, cura o meu filho. Porque os teus discípulos já vieram e não fizeram nada. Mas antes de Cristo curar ele, primeiro falou algo muito importante. Ele disse assim: há quanto tempo está esse jovem com essa enfermidade? Porque isso que Jesus fez, nós chamamos dentro da medicina natural de princípio de anamnese. Princípio de anamnese, querido irmão ou irmã, é, neste caso, a conversa ou diálogo do doutor com o paciente. Esse diálogo é que vai nos permitir, neste caso, tirar certas informações para conseguirmos, pelo menos, saber que tipo de patologia essa pessoa quer. Essa pessoa tem, por exemplo, aparece alguém, por irmão Cristo, estou a sentir dor de cabeça, ou dor de cabeça está bom. Eu já sei que, como médico missionário, a dor de cabeça está relacionada a muita coisa. Pode ser a falta de água, falta de oxigênio, neste caso, falta de sono. Há pessoas que só precisam de dormir, falta de sono, às vezes come tarde, aí veio o corpo não descansa, não acontece desintoxicação. Então, eu tenho que fazer certas perguntas para ele agora. Pelo menos aqui em Angola, por falta de, muitas das vezes, não termos valores ou dinheiro, neste caso, como médico falando minha experiência, não é pecado ou errado nós termos esses instrumentos, porque até esses instrumentos não são patrimônio da medicina convencional,
Mas esses patrimônios que desenvolveram isso aqui são pessoas mesmo que trabalham com a medicina também que é natural, como o Kellogg também, ele também ajudou, né, nesse caso, no desenvolvimento de algumas máquinas que na medicina convencional também usam. Então, nós, se não tivermos esses mecanismos, essas máquinas como estamos a falar de microscópio, né, e outros exames que nós conhecemos, nós temos que recorrer, né, a entidades, ou seja, a hospitais que têm mesmo os instrumentos. E podemos usar, sim, os instrumentos que eles têm, os materiais que eles têm, para nem fazer um diagnóstico para sabermos o que é. O que temos, só por meio daqueles diagnósticos que vai se fazer, daqueles análises, que eu vou, pelo menos, neste caso, saber o que a pessoa tem, e aí ajudar essa pessoa no estado patológico. Porque se eu simplesmente aliviar, tirar certas informações e com base a informação que eu tirei, tentar tratar essa pessoa, pode ser o caso que a forma que eu estou a executar o tratamento não é de acordo com a doença que ele quer. Que ele tem, está o caso que a pessoa morre, ou o estado dele que de doença faz que, em vez de terminar, vai se proliferando constantemente. Então, nós devemos sim recorrer. Vamos recorrer lá, vamos usar esses laboratórios, vamos fazer análise, vamos voltar no doutor naturalista, ele vai fazer a leitura do papel e depois vai poder te dar a medicação de acordo com a patologia. Então, essa é a resposta para essa primeira questão. Agora, a segunda questão é os 8 remédios naturais, né, nós não encontramos simplesmente, né, no livro de Ellen White, né, a escritora americana, que também é nossa profetisa e precursora da Igreja Adventista, nesse caso, como também encontramos na Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 1, nós encontramos outros remédios naturais. Adão tinha oxigênio, tinha árvore aí, neste caso, tinha água, né, que é também um dos 8 remédios naturais, a água, o ar puro, o sono. Adão tinha sistema de sono, isso ele dormia normalmente, né, tinha lá o repouso também semanal, né, isso, o sábado que ele tinha. Também nós encontramos o sol, o banho do sol, porque lá tinha sol, né, isso, irmãos. E não só, como também encontramos em Gênesis capítulo 1, verso 29, a alimentação que é conveniente, e não só, também eles tinham confiança no poder divino, porque Deus lhes orientou, neste caso, que eles tinham que guardar o jardim do Éden. E essa guarda, eles não podiam depender simplesmente da sua força, mas também da força divina. Essa é a confiança no poder de Deus que eles poderiam ter. Então, na natureza, né, contém todos esses elementos que nós estamos aqui a citar, que nós chamamos como adventista do 7º dia dos 8 remédios naturais. E todas elas são eficientes para todo tipo de enfermidade. Então, essa é a minha resposta. Muito obrigado. Irmão, por favor, dê-nos um sinal se assim for, ou está satisfeito com as respostas aqui apresentadas. Amém. Irmão, um amém, por favor. Amém. Temos mais uma pergunta, ou seja, tem mais um irmão que quer fazer uma pergunta. O irmão Diego tem uma dúvida e ele estará aqui apresentando a sua dúvida. Vamos sobre a medicina convencional. Esta é a pergunta do nosso querido irmão Diego. Como surgiu a medicina convencional? Olha, é uma pergunta interessante. Qual é o nome? Diego. A medicina convencional, esta é uma pergunta que envolve mais uma questão histórica, que nós poderíamos trazer aqui dados informativos. Mas, tendo em conta o decorrer da abordagem que eu apresentei, nós podemos tirar lá alguns elementos para nós respondermos. No século XIX, desde o século XVII, XVIII, XIX, nesse período aqui, chamado de período do renascentismo, ou seja, um período em que, como o mundo havia saído numa fase de escuridão intelectual, o catolicismo, a Igreja Católica Romana havia influenciado muito neste período aí. A Alemanha foi afetada, os jovens não eram permitidos no desenvolvimento intelectual, a privação da Bíblia, todo aquele
contexto de conflito, das cruzadas que aconteceu entre a Igreja Católica, o islamismo, enfim, deturpou muito o desenvolvimento. Porém, nesse período do século XVII, XVIII, XIX, foi a fase do surgimento da descoberta de muitas coisas no âmbito secular, científico. Então, foi nesse período aqui, quando os homens começaram a descobrir, fazer estudos científicos, estudo da macrobiologia. A macrobiologia é a ciência que estuda o funcionamento das células do nosso corpo. Então, foi nesse período em que a medicina convencional começou a desenvolver. Tá? Foi nesse período em que a medicina convencional começou a desenvolver. Os homens viram a necessidade de criar hospitais e, nesses hospitais, criar medicamentos para poder tratar os enfermos. E se você prestou atenção na resposta do irmão Cristóvão, ele falou de um homem chamado Ever Kellogg, ou Hever Kellogg. Hever Kellogg foi um norte-americano que estudou muito mesmo. Ele foi, a princípio, patrocinado pela família White, Tiago White e Ellen White patrocinaram seus estudos numa primeira fase. Houve um momento que deram-lhe emprestado cerca de $1.000 na altura para poder estudar cerca de 3 anos numa clínica. Depois estudou também na escola do Dr. Troll para poder aprender os métodos de tratamento naquela altura, sejam os métodos naturais quanto os convencionais que já existiam naquela fase, para que quando ele voltaria dos estudos para aplicar no sanatório, ele poderia aplicar de uma maneira correta. Então, muitos dos instrumentos que se usa hoje foram inventados mesmo por ele também. Ele foi cirurgião e não só foi um grande gastrônomo. Por exemplo, hoje nós temos os grandes alimentos aqui, os cereais, flocos de aveia, foram inventados pela família Kellogg, só que infelizmente neste grupo, um deles acabou vendendo os direitos autorais da fábrica. E houve aquela luta, e hoje já não se reconhece que esses cereais da manhã foram inventados por um homem, um quadro adventista. Então, é nesse período, século XVII, XVIII, XIX, que começou a desenvolver a questão da medicina convencional, como também a medicina natural. É mesmo também nessa fase em que surgiu vários ensinos que não são corretos no que concerne à própria saúde. Foi ali que surgiu também o fundador da teoria da evolução, o Charles Darwin. Então, nesse período do desenvolvimento, dessa toda fase, à medida que você vai crescendo, procurar tentar estudar mais a história, vai a fundo e vai entender e ter uma data específica. Mas o essencial mesmo está aqui. Batalha vencida.